Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começando o RH Extraordinário com um convidado super especial, Richard Eiras, vai conversar com a gente um pouquinho sobre desenvolvimento de liderança. Richard tem uma trajetória muito legal em empresas de tecnologia, né, Richard? Uma menor que a nossa, claro, mas Uma pequena jornada que você vai descobrir de alguns anos. E o Richard hoje tem se dedicado aí como palestrante, consultor, mentor de empresas e líderes em todo o Brasil, né, Richard? aí. Andamos por todo o território nacional. Onde chamar, a gente vai, né? Obrigado por estar aqui com a gente Eu que hoje, agradeço. Richard. Prazer. É um prazer te receber. Richard, conta pra gente aí, como que você começou essa jornada de ajudar líderes a se desenvolverem? Como e por que que essa jornada começou sua? Legal sua pergunta. Primeiro de tudo, Rafa, muita gente acha que eu já nasci dentro da área de desenvolvimento de pessoas, de liderança, né? Mas eu tenho uma jornada aí na área de tecnologia, né? Eu tenho um DNA um pouco nerd aí. Então eu comecei minha primeira formação na área de análise de sistema, depois rede de computadores, fiz um MBA de gestão de projetos. E dentro desse MBA de gestão de projetos, eu consegui identificar ali que tudo que eu fiz a minha vida inteira, falando de carreira, tinha a ver com desenvolver gente. Porque eu sempre fui uma pessoa, desde muito novo, de aprender algo e compartilhar, aprender algo e ensinar as pessoas. E a partir daquele momento, isso, vamos falar assim, me despertou para falar, cara, é nisso que eu sou bom, de ensinar pessoas. E aí eu fui abandonando um pouco o lado tecnológico, o lado de TI, e fiquei focado principalmente em desenvolver pessoas. Mas na verdade hoje eu tenho muita clareza que foi só a tecnologia, foi só um meio para me conectar com gente, para ensinar gente. Isso é extraordinário, inclusive. E você lá era líder de área técnica, então? Sim, já fui líder de área técnica, já fui desenvolvedor ou engenheiro de software, né, como se chama hoje, né? Mas já desenvolvi site, já programei, já cuidei de redes de segurança, banco de dados, toda essa parte de TI, já fiz isso. E depois, né, deixei de ser binário, como o pessoal que é de TI gosta de falar, para ir mais para essa área de humanas. Sim. É interessante isso, Richard, porque independente da área que a gente lidera, né, seja uma área técnica igual a que você tinha antes, ou uma área humana, mas independente disso, a capacidade do líder ela é muito mais relacionada ao poder dele de motivar e envolver as pessoas no trabalho do que necessariamente de conhecer aquilo que a área dele faz ou tecnicamente o trabalho ali em si, né? Eu acredito que assim, dependendo do que a gente falar de liderança, porque existem lideranças técnicas, e essas lideranças têm que conhecer muito bem do produto, da Aham. tecnologia, do que está trabalhando, mas não existe uma liderança sem uma gestão com pessoas. Não existe. Tá? Você pode ser um ótimo técnico, pode ser capacitado com MBAs, formações, em tudo. Mas se você não tiver habilidade e a sinceridade, inclusive, de aprender a lidar com pessoas, né? Tem muita gente que fala, inclusive, que lidar com gente dá trabalho. Eu costumo falar que lidar com gente dá lucro. Tá? E quando eu falo de lucro, é um lucro na sua carreira, no seu desenvolvimento, na sua capacidade de gerar resultado da empresa, de engajar pessoas. Então não existe uma liderança hoje, eu não vejo uma liderança que só tecnicamente ela vai ter sucesso. Salvo se a pessoa for ela mesma trabalhando isoladamente. Mas você precisa se relacionar com outra pessoa, sejam clientes internos, clientes externos, Uhum. fornecedores. Então a capacidade de conectar e de engajar pessoas é uma habilidade que é essencial para qualquer líder e principalmente para quem é líder técnico que não foca muito nessa área de desenvolvimento. E é um recado que eu sempre falo: se você quer ter melhores resultados, você não precisa ser talvez o melhor líder de pessoas do mundo, porque talvez não seja nem seu principal foco de carreira, mas você precisa desenvolver habilidades como comunicação, como engajamento, como saber dar um feedback bem estruturado. Isso é são habilidades que necessariamente qualquer profissional, seja líder ou não líder, deveria aprender e se desenvolver. Sim. Eu falo muito para os líderes quando eu converso com eles sobre trabalho que o resultado do trabalho deles não é diretamente do que ele faz, mas que o resultado de um líder é o resultado do time. Perfeito. Então, ter resultado como líder é saber fazer o time ter resultado. É conseguir motivar o time a alcançar algum resultado. Porque ele em si não faz nada, né? O trabalho dele é gerir metas, é controlar processos, é entender se as coisas têm sido feitas conforme planejado, é dar direção. Então acaba que o resultado do líder é baseado no resultado das pessoas, né? O resultado dele vem através das pessoas. Quando ele tem consciência disso, fica mais fácil. Eu costumo falar que assim, não tem como você gerar resultado dentro de uma empresa se você não conhecer bem os seus liderados. É muito difícil.
Porque assim, se você não conhece quais são os objetivos dos seus liderados, e quando eu falo dos objetivos, eles são múltiplos, né? Cada um tem os seus objetivos, cada um tem suas intenções de vida, aquilo que quer conquistar. E é muito importante o líder criar essa conexão com cada liderado. E aí, quando eu falo de criar conexão, é criar uma conexão genuína. Eu costumo usar uma analogia que eu falo assim: pensa num Bluetooth, né? Quando eu ligo o meu celular, você liga o seu, a gente está pareando. A gente só vai conseguir trocar informações entre esses dois celulares se nós estivermos pareados. O mesmo funciona para a liderança. Se você não ligar o seu Bluetooth e a outra pessoa não ligar o dela, e vocês estiverem na mesma frequência, na mesma rede, trocando informações, não vai funcionar. Porque muitas vezes o líder é até bom em fazer um desdobramento estratégico, explicar as metas, explicar o que precisa ser feito, o que precisa ser desenvolvido, como isso vai ser distribuído ao longo dos meses, mas na contrapartida o líder não conhece nada sobre as intenções do Rafa. O que o Rafa quer para um 2026? Quais são os planos dele em 2027, talvez em 2028? O que eu preciso fazer para esse Rafa continuar aqui na minha empresa? Será que realmente as pessoas estão preocupadas só com o resultado da empresa ou também estão preocupadas também com os resultados das pessoas para aquilo que elas querem? É uma Sim. pergunta que eu sempre faço. Porque não tem como você trabalhar engajamento ou fidelização de talentos, que é fazer as pessoas ficarem na sua empresa, se você não conhecer quais são os objetivos das pessoas que trabalham com você. Isso é uma coisa muito básica. E é legal a gente conseguir alinhar o objetivo da pessoa com o trabalho que ela tem, né? Porque muita gente às vezes não enxerga essa conexão, mas assim, quando você tem resultados, você tem objetivos pessoais, normalmente eles vão ser alcançados como fruto do seu trabalho. Perfeito. Então, se a pessoa consegue alinhar, assim, que tipo de jornada ela precisa ter na empresa para ela alcançar aqueles objetivos de vida dela, isso até se torna um fator motivador, né? Por isso que o líder ele tem que estar conectado. E muita gente já deve ter ouvido aquela famosa frase, né? Estamos na empresa para trabalhar, não para ser amigos. Isso é um absurdo, né? Quando uma pessoa falar uma coisa dessa, principalmente isso quando sai da boca da liderança, isso é péssimo. Porque a gente está, claro, né? Existe uma relação ali contratual, uma relação de trabalho, tudo bem, mas a gente está ali para fazer um ambiente agradável, onde as pessoas possam se sentir seguras, possam se sentir confortáveis, onde as pessoas podem se expressar e viver a sua autenticidade. Muitas empresas hoje, elas pedem para as pessoas se podarem, né? Eu costumo falar que vários líderes hoje parece que têm uma tesoura na mão e ficam criando aqueles funcionários como se fossem grandes bonsais corporativos. O líder podou tanto que o funcionário ficou tão bonitinho, tão lindo, maravilhoso, mas ele não cresce mais. Ele não dá mais frutos, mas isso é fruto da própria liderança que a todo momento está podando. Então a liderança tem que dar espaço, a liderança precisa ter um espaço seguro, claro, para o crescimento, precisa mentorar, capacitar e gerar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. As pessoas elas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão, a maioria das vezes, dos líderes. Tá? Então, se tem gente saindo hoje das empresas, pode averiguar, pode fazer uma pesquisa lá que você vai identificar que grande parte está saindo da empresa não por conta de que a empresa não é boa, mas é porque a liderança direta dela não é boa assim. Sim, 80% da percepção que as pessoas têm em relação à empresa é diretamente ligada à percepção que elas têm à liderança, né? Então, se a liderança é boa ou ruim, é como ela acaba imaginando o negócio como um todo. Por isso que é tão importante isso, né? Uma coisa que eu fiz bastante já, e que eu trabalhava isso não que eu não seja líder aqui, mas quando eu era líder como funcionário de uma organização, eu sempre colocava no meu crachá que eu era ajudante geral, porque eu falo pro pessoal que a função do líder é ajudar a desbloquear as Exato. tarefas que o pessoal tem, não é? Então, ajudar a tirar as barreiras que as pessoas têm para conseguir executar o seu trabalho. E é um paradigma diferente também, porque muita gente que é líder, quando se torna líder, acha que precisa ser ajudado, né? Então ele tinha uma função que era intermediária, virou líder, e ele fala assim: nossa, agora eu tenho um monte de gente para me ajudar. Enquanto o paradigma é É o completamente contrário. contrário. É ser líder, é ajudar as pessoas a conquistarem o seu resultado. Já que o seu resultado vai vir através dela, o seu trabalho tem que ser o tempo todo dar suporte, desbloquear ações, tirar tudo que está atrapalhando ela para que elas consigam ter resultados melhores. E um líder que tem esse foco, ele acaba fazendo com que o time funcione muito bem, né? Inclusive, eu sempre falo que liderança não é cargo, liderança é mentalidade. E aí não importa quantos anos essa pessoa tem, que geração que ela tem, mas eu diria que o comportamento, a forma como ela age, a mentalidade que ela tem, isso demonstra muito no dia a dia. E se eu tivesse que traduzir como que eu traduzo liderança de uma forma muito simples, muito básica, eu traduziria num único verbo, um único verbo, que é servir.
E aí é um servir não no sentido de submissão. Ah, eu como líder vou deixar você, Rafa, fazer o que quiser. Não, não é assim. Mas um servir com o meu conhecimento, um meu servir com a minha escuta. A maioria das lideranças hoje, eles querem ser bons oradores, bons comunicadores. Mas para você ser bom comunicador, você precisa ser bom escutador. Então, será que realmente essa liderança hoje está preparada para escutar as necessidades dos liderados? E para que você possa fazer isso, você tem que se colocar, às vezes, muitas vezes, no papel de vulnerabilidade. E a maioria dos líderes hoje, infelizmente, é uma realidade no mundo, não vou falar só no Brasil, mas a partir do momento que a pessoa pendurou ali no peito dela um crachá, que ela é líder, muitas vezes ela se coloca como um deus do Olimpo, né? Uma deusa do Olimpo, de achar que, como você bem mencionou, que as pessoas precisam trabalhar em prol dela. E na verdade é o inverso. Quanto mais ela colaborar, quanto mais ela entregar conhecimento e condições, né, der suporte para tirar os impedimentos da frente, mais autoridade, mais respeito e mais confiança ela vai gerar. Dessa forma, relações melhores, resultados melhores. É, ele tem muita gente quando é promovido acha que ser promovido a líder é ter a é ter a prerrogativa de fazer menos, né? De ter menos compromisso com horário, de ter menos compromisso com muita coisa, enquanto se tornar líder é ter a obrigação de fazer muito mais. Você tem obrigação maior com o resultado não só seu, mas do time como um todo. Você tem que acabar cuidando das pessoas, você tem que motivar o time. Você tem que, eu falo pro pessoal que ser líder é um pouco ser pai também, né? Porque você tem que ter coragem e consideração, aquele equilíbrio. Não pode Exato. deixar de falar o necessário, mas tem que dar suporte quando precisa. Mas, Richard, uma questão. As empresas hoje elas têm bastante dificuldade em desenvolver liderança. Qual que é o caminho mais prático para se desenvolver liderança hoje, na sua opinião? Primeiro de tudo é essa alta liderança da empresa, que é o tomador de decisão, que muitas vezes é o empresário, é o dono da empresa, porque muitas empresas acabam sendo familiares, ele ter uma consciência, inclusive ver isso, inclusive em números, que investir em capacitar a liderança, isso é um investimento e não um custo. Às vezes o empresário ou dono da empresa, ele quer fazer um aporte, um investimento para treinar a liderança dele, e ele recebe lá uma proposta, ele olha o valor, ele fala, meu Deus, isso está caro. Só que ao longo do tempo ele não vê quanto de rotatividade ele poderia diminuir se tivesse líderes treinados, quanto de desperdício e retrabalho ele poderia diminuir. Talvez parte do faturamento que ele tem anual, isso se transformaria em bônus, em economia se ele tivesse líderes mais capacitados. A rotatividade da empresa dele seria outro, o engajamento seria outro. Então a maioria hoje das empresas hoje, elas não veem ainda o investimento em liderança como algo que vai trazer retorno. Eles veem muito como um resultado imediato. Parece que é aquele remédio que eu tomo hoje e amanhã eu já estou curado. Não, isso não funciona. A gente sabe que precisa de um processo. Imagine empresas que nunca tiveram um programa de liderança, nunca desenvolveram os líderes, colocar o pessoal numa sala, por 8 horas vou dar um treinamento, parece que esse pessoal vai... Amanhã está tudo resolvido. Isso não acontece. É um processo gradual. É igual ir na academia, né? Você vai um dia na academia, outro dia, segundo mês, um ano e meio, pronto, ganhou musculatura. Treinar pessoas é a mesma coisa, não é do dia para a noite. É um E processo de desenvolvimento. infelizmente, e aí eu tenho que usar esse argumento, muitos RHs também dentro da empresa, que são uma área de suporte para a empresa, eles não sabem vender para o dono da empresa, para o tomador de decisão, em transformado isso em números, em ROI, em retorno sobre o investimento, como que aquilo vai trazer de retorno para a empresa. Então não é Sim. só pegar uma proposta lá do Richard, olhar, avaliar e falar assim, não, ó, tá caro, não, ou tá coerente, mas é olhar assim, aplicando isso aqui, quanto que a gente vai melhorar o nosso processo de comunicação? Quanto que isso vai melhorar nos números de rotatividade? Quanto isso vai trazer de retorno ao investimento em relação ao negócio? Então também é transformar esses números em algo palpável, porque de verdade as empresas elas precisam lucrar, as empresas precisam realmente ter retorno sobre o investimento. Então falta hoje também uma boa preparação na maioria dos RHs das empresas, de como apresentar esse projeto de desenvolvimento de liderança para o tomador de decisão, de forma que ele enxergue aquilo como um investimento do negócio e não algo mais genérico a ser apresentado. O que acontece é que o custo de treinar é muito fácil de se ver. Mas o custo de não treinar ele é oculto, né? Porque é Verdade. falta de produtividade, é lucro baixo, é turnover alto, é time que não bate resultado. Só que muitas empresas, muitos líderes não conseguem associar isso à falta de capacidade da liderança, porque quando eles olham o custo de treinar, eles veem de forma objetiva, e o de treinar, de não treinar, não, né? Tem um autor que ele fala, né?
Se você acha caro treinar, você não tem noção do custo da ignorância, né? Muito mais caro. Mas na prática, assim, o que fazer para... Como desenvolver líderes dentro de um negócio? Que você acha que hoje tem sido o melhor caminho ali? Eu costumo falar que desenvolver liderança começa em desenvolver. O primeiro passo é começar a entender sobre o líder. Eu costumo classificar isso em autoliderança, liderar nos relacionamentos e liderar nos negócios. Geralmente a gente quer ensinar ferramentas, que é o topo. Quero ensinar sobre um sistema, quero ensinar sobre BI, quero ensinar sobre inteligência artificial, sobre processos, e as pessoas ficam focadas nisso e esquecem que antes de tudo existe um líder, né? Um líder cuida de pessoas. E quem cuida do líder? É sempre a pergunta, né? Não, o líder tem que se virar. Ele tem que ser um herói, não, o líder não tem que ser um herói. Então, essa questão de trabalhar a questão da autoliderança, que é o líder se conhecer mais, conhecer sobre o perfil dele, conhecer como ele se comunica, sobre o que faz sentido para ele, o que incomoda ele, é a base de tudo. Não adianta colocar vários líderes dentro de uma sala com um template padrão de treinamento, falar, todo mundo vai aqui e tem que aprender igual, isso não acontece. Então, é muito importante a gente trazer para o líder o que eu chamo de elevar o nível de consciência dele em relação ao que é a liderança dele. Como que ele se comporta em determinada situação, como ele deveria se comportar em determinada situação, o que ele pode fazer e o que ele deveria fazer, são coisas diferentes. O quanto ele é visto, por exemplo, pelos liderados dele, que tem a ver com autoridade. Autoridade é o que? Gera confiança. Confiança gera o que? Melhores relacionamentos. Melhores relacionamentos geram melhores resultados. Então, a partida de tudo é literalmente do próprio líder. Trazer um nível de consciência que se ele não quiser se desenvolver, se ele não entender, inclusive, como que ele funciona, como que a empresa vai fazer isso? Como qualquer treinador vai fazer isso? Então, acho que o princípio de tudo é trazer muito essa elevação de nível de consciência, olhar mais para o eu do líder, que é o ponto de partida, e não simplesmente ensinar sobre ferramentas de mercado ou de tecnologia, que é importante, mas não é o único passo. Qual o programa de desenvolvimento de liderança mais bem sucedido você já viu aí que você gosta? No mercado? Uhum. Existem vários, tá? Mas eu sempre falo assim, se um programa de liderança ele está sendo apresentado por uma empresa e ele não tem uma parte dentro da estrutura programada para falar sobre o líder em específico, existe uma grande tendência a esse programa de liderança falhar. Por quê? Porque eu estou focado o quê? Só em ferramentas, só em entregar resultados. E quando eu foco só nisso, eu deixo o lado humano, eu deixo o lado pessoas não valorizado ou não priorizado. Então eu diria assim, qualquer programa hoje de liderança que tenha no mercado, com várias pessoas que fazem muito bem feito, inclusive, mas tem várias que não focam no lado humano, foca só no lado ferramenta, só no lado de entrega, só no lado de resultados. Isso é ruim. Mas mesmo assim, focando independente de onde vai focar, de forma prática para quem está acompanhando, como que seria um programa? Porque igual, eu já vi diversos programas de desenvolvimento de liderança. Alguns que iniciam em uma pesquisa 360 sobre o Perfeito. líder, onde os subordinados vão responder, os pares respondem, o líder responde, ele responde, que aí ele tem uma visão de enxergar como ele vê o trabalho dele, ou a liderança dele, é diferente, por exemplo, diverge de como o líder dele vê e como o subordinado vê. Perfeito. E eu acho bem legal essa forma, porque a gente consegue questionar ele, né? Por que você acha que você se comunica tão bem? Às vezes a sua liderança concorda com você, mas o seu time não. Onde você acha que está o gap aí? E aí eu sempre falo muito para os líderes quando tem esse tipo de divergência que não tenha muito a ver com o que ele é ou não, né? Porque aí às vezes ele fica assim, nossa, mas eu sou tão bom comunicador. Não, às Eu falo vezes assim, não é. mas não, acho que não tem nem a ver com se é ou não. Mas é o que você faz no dia a dia que as pessoas percebem diferente. Às vezes até é. Mas às vezes ele tem algumas ações no dia a dia que fazem com que as pessoas percebam diferente, né? Até porque a percepção que as pessoas têm da gente não está muito relacionada ao que a gente é de fato, está relacionado aos recortes que ela pegam da nossa vida. Às vezes o líder é mais distante, aquele time tem recortes específicos, vai criar aquela visão. E aí quando ele vê essa dissonância, ele mesmo consegue refletir. Nossa, por que será que meu time não me percebe da forma que eu acredito que eu sou? Né? Que tipo de comportamento? Eu sempre provoco eles a ter esse tipo de, de pensamento crítico, né? Então eu gosto muito de começar assim, eu faço essa avaliação 360, provoco ele para que ele mesmo crie as ações, eu dificilmente sugiro alguma coisa para ele fazer. Então eu provoco ele nesse pensamento, eu falo, então o que você pode fazer para que o seu time te perceba diferente nesse aspecto? Né? Já que você acredita que você é bom nisso, né? E aí eu nem coloco isso em xeque se é ou não.
E faz todo sentido. E aí ele acaba sugerindo ações, aí a gente cria ali, às vezes eu sugiro uma mentoria. Eu falo assim, cara, ó, tô vendo que nesse ponto aqui são os pontos mais críticos para você conseguir ter uma evolução interessante. O que que você acha da gente ter uma mentoria, buscar um profissional que possa te ajudar a fazer com que a percepção, nunca falo se é ou não, mas que a percepção do seu time altere em relação a isso, né? Então, assim, o jeito que eu sempre fiz foi tentar mostrar essa dissonância não através da minha opinião, mas através da pesquisa, e depois provocar ele a como gerar a mudança, não dizendo que ele é ou não é de um jeito, mas mostrando que a percepção das pessoas foi aquela e como que a gente pode alterar aquilo. E aí eu convido ele para vários tipos de ação, seja por mentoria ou um plano de ação. Eu gosto muito de plano de ação prático, sabe? Que é Mão assim, na massa. o seu time está escrito, tem uma pergunta lá que é, você entende claramente o que ele te explica? E aí o time coloca que não. Aí eu falo para ele, cara, o que a gente pode fazer? Que tal, no final de quando você explicar alguma coisa, você perguntar para eles, você me entendeu o que eu expliquei? Explica para mim de volta. Que é validar. É uma ação simples que faz com que aquela pergunta seja Perfeito. solucionada, né? Eu falei assim, às vezes para o seu líder ele te entende melhor, porque você explica melhor e quando chega na sua liderança você acredita que eles já conhecem o dia a dia, conhecem a rotina, você não precisa falar tanto. E aí eu gosto muito de sugerir ações práticas, né? Mas eu sempre deixo ele refletir sobre as ações. No máximo eu sugiro e se ele concordar a gente coloca. Porque aí fica meio com um plano compactuado, não fica uma coisa que eu criei. É colaborativo, né? Mas algo que a gente desenvolveu junto e que ele topou. E aí eu sugiro mentoria, às vezes eu participação de algum workshop, mas mais para ele vivenciar algumas situações diferentes. Às vezes até mentoria interna, se ele acha que tem alguém ali que representa muito bem alguma característica que a gente precisa desenvolver, pode ser interno ou um profissional externo. Então eu gosto de uma jornada meio assim, percepção, né, plano de ação, muito baseado em mudança de percepção das pessoas, para não ficar aquele julgamento, você é ou não é daquele jeito. E depois um acompanhamento novamente. Vamos avaliar agora para ver se a gente conseguiu aquele resultado. Então eu tento fazer de forma que pareça muito mais um suporte do que uma imposição, Faça sabe? isso, né? E aí, assim, na prática, você gosta desse modo? Ou você já viu uma forma diferente que você acha legal? O que Não, você acha? o Porque o caminho- pessoal gosta muito de coisa prática quem assiste, É. sabe? O que eu acho que é assim, não tem como. Eu gosto muito de usar analogia para o pessoal Aham. que está assistindo, que está ouvindo entender. Quando você vai no médico, o médico, salvo algumas exceções, né? O médico ele não olha Jesus para já você. falava em parábola, deve funcionar, né? Mas assim, você olha para ele, o médico olha para você e fala assim, Rafa, eu sei qual que é o seu diagnóstico, toma esse remédio. Não é assim que funciona, né? O que o médico geralmente pede? Ele pede para você fazer vários exames para ter um diagnóstico e baseado naqueles dados tomar uma decisão. O que acontece é que muitas empresas têm pressa, essa é a palavra, né? E agilidade e pressa são coisas totalmente diferentes. Tem uma pressa em resolver as coisas e elas pulam etapas e elas querem que o treinador resolva todos os problemas pulando as etapas, inclusive do treinamento. Então é muito difícil você hoje, como um treinador, desenvolvedor de líderes, você pular essa etapa de fazer um diagnóstico. Então tudo que você falou procede e eu concordo 100%, que é o quê? Você fazer um diagnóstico da sua liderança, entender como ele se enxerga, como o ecossistema dele enxerga ele, para poder trazer esse nível de consciência maior, porque muitas vezes ele nem sabe que não sabe. Né? Ou pior de tudo, às vezes ele acha que sabe e não sabe nada, né? Porque assim, a reputação nossa é baseada naquilo que pensam da gente e vem nas nossas ações no dia a dia, não é aquilo que eu acredito sobre mim. Então, fazer um diagnóstico, seja em qualquer nível de liderança, tá? Seja no tático, no operacional, até no estratégico, é importante a gente ter isso para poder ter um embasamento, ter um caminho, ter um norte, né? Para você poder caminhar. Então, eu gosto de seguir muito no modelo que você falou, de fazer um diagnóstico, de sentar com a pessoa, propor alguma coisa para ela, e no caso, por exemplo, de um programa, já ser direcionado baseado no que foi mapeado, e não no eu acho que. E como você bem colocou, eu não acredito que ninguém é nada. As pessoas estão, até porque se a gente afirmasse que a pessoa é, significa que a gente não pode desenvolver, Aham. né? Então, eu acredito muito nesse diagnóstico, criar um plano, principalmente em prática, e quando eu falo de prática, são atividades que ela possa aplicar muitas vezes com suporte, ou muitas vezes até sozinha,
Porque é muito importante também dentro de um processo de desenvolvimento a gente dar atividades para a pessoa onde ela sinta-se autônoma, ou seja, onde ela tenha capacidade de executar sozinha para ela ter as pequenas vitórias. Porque ninguém vai ser mentorado a vida toda e ninguém vai ver várias vezes o mesmo treinamento para desenvolver aquela habilidade. Então é importante dar essas pequenas vitórias, como você bem mencionou, criando o plano de ações para a pessoa sentir aquela felicidade, né, da pequena conquista e em algum momento realmente poder caminhar sozinha, inclusive. Até porque, você falou aí, as pessoas não são, né? Elas estão. E até porque, às vezes, as pessoas, elas conseguem desenvolver características melhores em alguns papéis da vida. Sim. Às vezes, em algum papel, ela, por exemplo, no papel de marido, ou de esposa, né? Ela é boa comunicadora, ou bom comunicador. Às vezes, no de líder não é tanto. Às vezes, no papel de filho, ele é um cuidador muito grande, mas no de liderança ele não consegue ser esse suporte forte. Então é bem legal quando a gente entende assim a diferença de perspectiva numa avaliação 360, onde você pega pares, líderes, subordinados, porque você consegue provocar ele nisso, né? Tem um mapa geral, né? Por que que talvez nesse papel aqui você consiga desenvolver tanto essa competência e talvez nesse não? Né? O que você faz nesse papel que as pessoas te percebem diferente? É muito legal esse debate, eu gosto bastante Eu assim, também. de trazer esse debate E não para fica a mesa. impositivo, né? Não, assim, bem participativo, até porque eu não acredito que impondo nada funciona bem. Não. Acaba que vira PDI de gaveta, né? Que é o PDI mais famoso do RH. É aquele que o cara guarda e no dia que o RH vai ver, ele tira lá e fala, boss, não fiz nada. É engraçado o que você falou, porque assim, muitas empresas, eles fazem as atividades de plano de desenvolvimento, que é o PDI, e as pessoas entregam 100% e na prática a percepção é outra. Ou seja, a pessoa fez todas as atividades, fez os entregáveis, mas a mudança de comportamento, que é o que era mais esperado, ou de mentalidade, isso não aconteceu. Então a gente precisa tomar um cuidado, porque muitas vezes as pessoas vão entregar aquilo que a gente combinou, mas talvez a percepção do meio ou das outras pessoas seja diferente daquilo que realmente aconteceu. Isso é importante também. Sim, sim. E uma coisa que eu acho importante, não sei se você concorda, é que o líder ele tem que entender esse processo de desenvolvimento não como um castigo para ele, porque tem muita RH que faz isso errado também. Ele fala assim, nossa, seu time te odeia. Não com essas palavras, óbvio, né? Mas a Assim, interpretação é essa. no fim, assim, eu tô falando na cabeça do líder, né? Porque o RH chega bonito, falando assim, ai, nossa, a gente precisa desenvolver você, a gente tá sentindo uma certa resistência do seu time, seu turnover tão alto. Outras palavras, seu time não gosta de você e a gente precisa se desenvolver. Então ele faz aquilo por obrigação, como se fosse um castigo. É óbvio que não vai sair bom, né? Então eu falo para o RH que ele tem que vender as coisas como um benefício. Cara, a gente queria. Você tem um resultado muito legal, a gente acha que você pode ainda ter um resultado muito melhor, e a gente queria, acreditando na sua capacidade, fazer um programa de desenvolvimento com você, para que a gente consiga te ajudar a melhorar ainda mais. O que você acha? Eu acho que quando o RH apresenta isso como um benefício e não como um ônus, a entrada já é diferente. Né? Mas já quebra objeção, já. O líder já entra mais disposto, né? Porque ele enxerga aquilo como um prêmio e não como um castigo. Enxergando como um prêmio e não como um castigo, ele já tende a fazer as ações de maneira mais positiva. E o que tem que estar claro, eu acho também, que o objetivo não é executar a ação, mas é mudar a percepção em relação a alguma coisa. Então, se a percepção é que você não dá feedback para o time, né? E às vezes é bem interessante isso, ó, é uma coisa bem objetiva, dar feedback para o time. O que a maioria das pessoas imagina? Se você sentar uma vez por semana com todo mundo, eu dei feedback, né? E às vezes a pessoa não entende assim, né? Às vezes você entende como um feedback, às vezes o RH vai olhar aquilo e falar assim, cara, isso é um feedback. Mas o funcionário não entendeu daquela forma. Por quê? Porque às vezes ele só está entendendo aquilo lá como uma chamada de atenção semanal. Não acontece assim? Já teve situação de eu falar para o líder, vamos fazer o seguinte, então você vai fazer a mesma coisa, só que você vai sentar com o colaborador e vai falar assim, vou te dar um feedback. E aí a percepção às vezes vai mudar. Porque às vezes ele não entendeu que aquilo era um feedback. Acontece. Acontece. E às vezes ele só entendia aquilo como uma reunião semanal, como um alinhamento semanal, mas na verdade era um feedback. Então às vezes você só precisa ser mais claro naquilo que você faz. Mas ele tem que entender que o objetivo não são as ações. Né? O objetivo é alterar a percepção de alguma coisa e sempre pensando que se você quer crescer na carreira, você depende diretamente do seu time. Porque ninguém que é líder cresce com o seu trabalho, né? Você cresce com o trabalho dos outros. Se você é líder comercial, você só vai vender muito se o vendedor vender. Você não vende, você não bate na porta de cliente, né? Então você só vai alcançar resultados se o vendedor vender.
Então você só vai crescer com o trabalho dos outros. Então o seu trabalho é muito mais motivar, engajar, desenvolver, crescer, estar junto, desbloquear, do que qualquer outra coisa. É ser pai. É ali. E uma coisa eu preciso falar também que é o seguinte, né? Quanto mais a gente acaba se desenvolvendo e subindo dentro da hierarquia da empresa, muitas pessoas evitam falar isso, mas eu não tenho problema de falar disso. Quanto mais a gente sobe dentro da carreira, mais ego a gente vai tendo. Tá? Então a gente precisa ter uma clareza muito grande de que não é o cargo que eu estou, não é o salário que eu tenho, não é a autonomia que eu tenho, o poder que eu tenho sobre as pessoas, que isso vai gerar autoridade, mas o seu exemplo como líder. Mas infelizmente, muitos, mas muitos líderes dentro da empresa estão abraçados literalmente com o ego deles, e eles falam de lifelong learning, né, bonito, gravam uns vídeos maravilhosos aí para colocar em redes sociais, mas no final de tudo são pessoas que não são ensináveis. São pessoas que conseguiram resultado, são pessoas que continuam tendo resultado, mas quando você chega para apresentar algo novo, ela fala assim, eu não preciso disso. Eu já entrego o resultado, meu resultado vem independente disso que você está me apresentando. Então é importante também as pessoas baixarem um pouco a bola, não é porque elas têm um bom cargo, que elas estão numa boa posição, e entenderem que o processo de aprendizagem ele é contínuo. E todo mundo, como ser humano, deveria ter essa humildade de ser uma pessoa com mente e coração ensinável. Então não basta você ter um crachá no peito, uma sala separada, um lugar para estacionar seu carro diferenciado. Isso não te torna um líder. Isso te torna uma pessoa que tem um cargo mais alto que aquela pessoa. Mas eu falo, como liderança para mim não é cargo, é mentalidade, eu diria que tem muitas pessoas hoje que lideram dentro das suas áreas, mesmo sem ter o cargo. Por quê? Porque elas têm autoridade, porque elas geram confiança para as pessoas e é isso que move as coisas dentro da empresa. Então, além de, claro, o RH vender isso como um benefício, essas pessoas também precisam entender e ter essa humildade de erguer a mão e falar assim, cara, eu preciso de ajuda. Realmente o que você está trazendo é algo que vai agregar para mim, porque eu tenho muita clareza que eu tenho muito a aprender contigo e você também tem muita clareza que você pode aprender comigo. Só que a gente precisa se permitir. Então não adianta só o RH apresentar como bônus, mas a liderança também não se permitir, diria que vai ter uma grande dificuldade em como implementar isso no dia a dia. Mas o RH que vai ter que vender, né? Exato. Mas você sabe que eu acho que o que mais pega aí é que poucas pessoas entendem que a liderança ela é dividida em dois papéis, né? Você tem um papel de gestor, que é focado em resultado, processo, controle de rotina, e você tem um papel de líder, que é puramente focado em Pessoas. gestão de pessoas, em cuidado, em, em motivar, em desenvolver, em acolher, né, em escutar. E muita gente não entende que isso são papéis diferentes, Sim. né? Eu normalmente, quando eu vou ajudar líderes a se desenvolver, eu separo esses dois papéis e falo para eles: o que você vai fazer essa semana como gestor? O que você vai fazer essa semana como líder? Porque normalmente ele entende só o papel de gestor. E aí ele deixa o outro de lado. E ao deixar o outro de lado, esse aqui também não funciona, porque aí ele tem que colocar muita energia para conseguir resultado, porque ele tem que ficar empurrando as pessoas, né? Enquanto se ele separasse isso, se ele tivesse funções relacionadas a gerir processo, a cuidar da rotina, a acompanhar metas e outras funções relacionadas a dar feedback, entender os problemas do time, entender por que algumas pessoas estão desengajadas, entender e alavancar pessoas que estão motivadas. Se ele colocasse essas duas atividades separadas e colocar e organizasse atividades para ambas elas, né, esses dois papéis, ele conseguiria resultados de maneira muito mais permanente. Mas poucas pessoas fazem isso. Normalmente, ou ele é muito gestor, ou ele é muito líder. Poucas conseguem organizar esses dois papéis dentro da sua rotina e incluir atividades na rotina que vão fazer com que esses dois funcionem. Tem que ter uma agenda compartilhada para esses dois papéis, né? Se você Porque não... eles se correlacionam, né? Mas eles não são iguais. Não, são totalmente diferentes. Só que se você não colocar um tempo de qualidade para fazer a gestão com pessoas, como você falou, as pessoas vão desengajar, vão desmotivar, não vai ter feedback, não vai desenvolver. Por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço: quanto tempo de qualidade, e aí é tempo de qualidade, não é aquele cafezinho na cozinha, no corredor, vai falando enquanto eu estou andando, não é esse tempo. Eu estou falando quanto tempo de qualidade você tem como líder para desenvolver os seus liderados durante o seu mês. Não vou falar nem na semana, no mês. Aí a pessoa fala assim, não, eu só falo quando tiver algum problema. Você já deve ter ouvido isso, né? Uhum. Quando tiver um problema, eu trato aquele problema. Não, você tem que ter tempo de qualidade. Se você não tiver prioridade, não é que falta tempo, falta prioridade. Se você não tiver um tempo para colocar lá na sua agenda, significa que para aquele momento
Não é uma prioridade pessoas, é o resultado. Mas se isso acontecer dentro da agenda de qualquer líder, pode ser que até, e muitos conseguem, vai gerar um resultado desejado, mas se olhar para o lado do aspecto das pessoas, isso vai estar literalmente abandonado. Recentemente eu estava numa empresa e o líder falou assim, aqui eu só dou feedback quando acontece alguma coisa muito ruim. Eu falei, como assim? Ele falou, não, só quando acontece alguma coisa muito ruim, eu chamo a pessoa para conversar com ela. Eu falei, quando isso aconteceu? Ele falou, não, já faz uns 5 meses que não acontece nada de ruim. Eu falei, então faz 5 meses que você não dá feedback? Ele falou, exatamente. Mas ele ainda tá bem, né? Eu 5 falei, então, meses sem acontecer nada. eu falei, então você tá no modo sobrevivência aqui, né? Entendeu? Tá numa roleta russa. Mas isso não pode acontecer, né? Eu costumo falar que feedback é igual banho, é todo dia, né? E se você também não falar o óbvio para a pessoa que aquilo que você está falando, né, é um feedback, que aquilo é um Às processo vezes de precisa. desenvolvimento, a pessoa não sabe, entendeu? Então você tem que ser específico, porque se você não for, porque aquilo que é óbvio para mim, às vezes não é para você, entendeu? E eu falo, você sabia que isso que eu acabei de falar para você é um feedback, Rafa? Você vai falar assim, não, eu achei que era só uma orientação. Não, mas Já vi é. muito acontecer. Tá? Então é muito importante também no processo de comunicação ser muito específico, muito claro. Eu costumo falar assim, a gente precisa falar de uma forma que uma pessoa de 8 anos ou de 80 anos entenda. Então o processo de comunicação do líder, ele precisa ser mais claro, mais didático, mais simples principalmente. Ele tem que entender a realidade daquela pessoa, né? Porque dependendo da realidade, ele tem que adaptar a fala para que aquela pessoa entenda. Porque muita gente às vezes acaba falando de uma forma que ele vai entender, mas deixa de contextualizar para aquele colaborador e aí ele acaba não entendendo também. Perfeito. Richard, obrigado por ter vindo aqui, adorei o papo, foi muito legal, passou rápido, né? Não Muito sei rápido. se o pessoal achou também. Acompanhe o Richard na rede social, o Richard posta bastante material, né, Richard? Posso, principalmente sobre liderança, gestão de pessoas e recursos humanos. E mais no LinkedIn, Instagram ou os dois? No LinkedIn principalmente, mas agora estamos indo lá para o Instagram também, que fazendo movimento. Legal, então a gente vai deixar as redes sociais do Richard aqui, acompanha ele lá. Pode mandar perguntas, Richard, Pode mandar à no vontade. LinkedIn. E sou eu que respondo, viu? Não tem nenhuma IA respondendo, não, viu? Ah lá, ó, a resposta direta. O Richard também trabalha em diversas empresas aí, desenvolvendo líderes, então se você tiver algum programa de desenvolvimento, quiser ajuda do Richard, é só mandar lá no LinkedIn, né, Só Richard? chamar e a gente se fala. Richard, obrigado por estar aqui com a gente. E quer despedir? Muito obrigado aí você que assistiu esse episódio e só quero fechar com uma frase que eu falo, nada melhor para a gente liderar do que realmente tratar o ser humano da forma que ele gostaria de ser tratado e não da forma que a gente acredita que ele deva ser tratado. Eu acho que esse é um papel do líder que muda toda a forma dele fazer liderança dentro das empresas. Legal, gostei. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo podcast. Tchau.